Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Feliz por poder contribuir na sua edificação e maturidade através das Escrituras Sagradas. E você que tem acompanhado o canal, nosso propósito é poder fazer exposições bíblicas, como também percorrer as 4 ramificações teológicas, que são as bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, podendo fomentar boas exposições e trazer aí para vocês aí um conteúdo que possa de verdade despertar, fortalecer, encorajar, nos repreender, chamar a atenção, para que a gente possa refletir e interiorizar a palavra de Deus. Você que tem acompanhado o canal, muito obrigado aí, pois você tem deixado seus comentários, na medida do possível a gente tem colocado respostas. Muito obrigado pela curtida, compartilhado com mais pessoas. Vamos fazer com que esse canal possa ser bem representativo dentro aí do universo da internet, com bom conteúdo que eu tenho proposto. E você é o maior propagador aí do canal para as pessoas com quem você tem contato. Vamos fazer com que esse canal aí possa aí, chegar a muitas pessoas, a muitos lares, a muitos corações. A ideia é, de fato, realmente aí trazer muita exposição para o nosso crescimento, tá certo? Você que tem acompanhado também, você tem visto aí a gente colocado vários assuntos e temáticas dentro do contexto do canal Teologia Contextualizada. E dentro desse canal, a ideia esse ano de 2025 é trabalhar escatologia, profecia, Antigo Testamento, Novo Testamento, trabalhar algumas questões importantes que envolvem aí as Escrituras. Você que tem deixado seus comentários, eu quero que você possa também apontar para nós temáticas que de repente você deseja saber, enfim. E vai ser importante aí ter esse feedback e a sua vontade de querer aprender mais. Sem mais delongas, vamos falar sobre essa temática que nós vamos estar abordando sobre a escatologia, que é a apostasia. É um tema bastante relevante e importante, que o Espírito de Deus possa te dar graça, entendimento, que ele possa conduzir essa exposição, que possa sentar nos nossos corações, que a gente possa entender porque esse assunto é importante e ele é tão relevante que nós precisamos estar atentos e ao mesmo tempo compartilhando com mais pessoas sobre esse assunto. Talvez surja no seu coração alguns pontos de resposta, por que você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo no seu cenário ou no cenário que está em torno de você. Talvez seja uma resposta. Não sei, Deus é que sabe. Mas a apostasia, ela é uma temática muito negligenciada pelas pessoas nos tempos atuais. E a gente precisa compreender essa temática, porque a apostasia não tem perdão. A apostasia é uma coisa bem séria na questão da espiritualidade cristã. Então, vamos abordar esse tema. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, é a partir daí que nós vamos falar algumas coisas importantes. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O texto fala claramente
E aí eu quero ler novamente com você. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos entender aqui o contexto histórico da igreja de Tessalônica. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 51, 52. Paulo a escreveu a uma igreja que ele fundou quando ele foi para Tessalônica, e essa igreja ela estava sendo agitada por uma perturbação, e essa perturbação estava trazendo uma série de inquietudes ao espírito, à alma dos irmãos de Tessalônica. E que inquietação, que perturbação era essa? Que incômodo era essa? O versículo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 1, fala assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que o apóstolo Paulo está trazendo no versículo 1 e 2? Primeiro, no versículo 1, e essa perturbação, essa agitação que está acontecendo entre os irmãos de Tessalônica, é porque alguém disse que a parousia de Cristo ocorrera. E aí você imagine, pessoas que se santificaram, se separaram, que buscaram ao Senhor, o espírito delas, a alma delas ficou perturbada, agitada. Sem contar que havia uma circulação de epístolas que não procediam dos apóstolos, e isso também trazia uma série de confusão dentro do contexto da igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo, ao se referir ao versículo 3, que nós lá atrás iniciamos a leitura, está dentro de um contexto em que a igreja está agitada, perturbada no seu espírito, no seu ânimo, porque alguém disse que a parousia de Cristo ocorrera. E Paulo está dizendo para eles: não vos demovais da vossa mente, ou seja, não sejam homens e mulheres que acatem, recebam essas palavras, porque essas palavras, elas não vêm de nós, porque ele fala isso no versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Então havia uma ocorrência dentro da sociedade cristã daquela época em que o dia do Senhor já ocorrera. Então, Paulo, ao escrever essa epístola, no capítulo 2, ele vai dar algumas orientações específicas, corrigindo essa perturbação, trazendo encorajamento para os irmãos e também dizendo para eles que para o acontecimento da parousia de Cristo, que é a reunião de Cristo com a sua igreja, vai se dar a partir de acontecimentos que vão anteceder a volta de Cristo. Então, para acontecer a reunião da igreja com Cristo, primeiro tem que acontecer 2 eventos. E quais são os eventos? Ele fala no versículo 3, que é o que nós acabamos de ler. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, é o primeiro evento, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo evento, o homem da iniquidade ou filho da perdição. Então, esses dois temas
Dentro da escatologia, é importante a gente ter ideia. Porque como a escatologia é o acontecimento a escatologia, perdão, é o acontecimento das últimas coisas que vão se desdobrar em meio à humanidade, a apostasia é um deles, e o homem da iniquidade, ou o anticristo, juntamente com o falso profeta, que são da perdição, também tem que se manifestar. Então, para a parousia de Cristo acontecer, a reunião entre Cristo e a igreja acontecer, esses dois eventos, eles têm que antecederem. E aí, a gente precisa entender a magnitude desses dois eventos, que são extremamente danosos, são eventos complexos, e se nós não tivermos firmeza na fé, a gente pode ser arrastado pela apostasia, que não tem perdão, e a gente pode ser conduzido pelo anticristo e o falso profeta. E aí a ter alguns desdobramentos terríveis que a gente vai explicar dentro dessas exposições. Então eu vou trabalhar dois temas com vocês importantes: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Porque tudo isso tem uma relevância muito grande para nós e importante. Eu vou dividir claramente, né, essa exposição nessas duas temáticas. Então, eu vou frisar com vocês então agora a apostasia, para depois a gente frisar aí o anticristo, né, o homem da iniquidade. Então vamos lá. Tendo em vista a palavra apostasia, que você está vendo aí na tela, apostasia, ela traz a ideia de alguém que está em rebelião, deserção ou revolta. Essa palavra apostasia, ela tem a ideia de sair, partir, afastar-se, sair de uma posição anterior. E tem esses elementos conceituais, porque quando nós estamos falando de rebelião, deserção, revolta, sair da posição, sair, afastar-se, é de uma posição em que Deus nos colocou através de Jesus Cristo. E a apostasia, para que você tenha uma noção bem importante, o termo ou o uso dessa palavra se refere a um afastamento, deserção, posição previamente mantida. Então eu me afasto dessa posição, como eu disse anteriormente, em Cristo. Eu passo a me colocar em oposição a Cristo, à verdade de Cristo, e isso caracteriza-se rebelião contra Deus, contra a sua palavra. Então, diante desse fato, é um abandono deliberado da fé, é um afastamento de crenças previamente mantidas. Que crenças são essas previamente mantidas? É a doutrina de Cristo, é a palavra de Deus. Então a apostasia, ela se dá em relação a essa ocorrência, é promovida por algumas questões que eu já vou explicar, em que a pessoa acaba cedendo e se afastando, se rebelando, se revoltando, se colocando em oposição a Cristo, a sua verdade, a palavra de Deus, ao próprio Deus, se afastando da verdade, e ela acaba tornando-se novamente a ter uma vida nas velhas práticas da onde Cristo a tirou. Então ela, de alguma forma, ela rompe com a posição que Cristo a estabeleceu. Ela rompe essa posição deliberadamente e por isso não tem perdão. A apostasia é um negócio muito sério. A apostasia não é uma brincadeira teológica, um conceito teológico qualquer. A apostasia é algo extremamente maligno.
Dentro do contexto cultural e histórico, eu preciso passar isso para você, porque nós estamos dentro de uma construção bíblica, dentro de um mundo helênico e ao mesmo tempo romano. Dentro dessa cultura helênica e romana, a palavra apostasia ela tem alguns desdobramentos. Assim como dentro do conceito judaico, dentro do contexto da igreja primitiva, e a gente vai estabelecer um contato em cima disso. Dentro desse contexto cultural, histórico, que talvez você não tenha ciência, pois eu estou trazendo para você fundamentos acerca disso, para a gente poder entrar mais profundamente. Então vamos lá. No mundo greco-romano, helênico-romano, a apostasia ela também tinha a origem a rebelião política ou deserção militar. Então essa palavra apostasia, ela era utilizada em contexto político ou em contexto militar, onde o indivíduo ele poderia afastar-se, sair, ir contra um posicionamento político ou militar, sair fora, abandonar, voltar-se contra. No contexto judaico, você sabe muito bem, no Antigo Testamento, que é um afastamento ou uma quebra de aliança com Deus. Então, a apostasia no Antigo Testamento, ela se referia ou associava-se ao indivíduo abandonar, virar contra a aliança de Deus e na contramão da palavra de Deus. Afastar-se, né, sair da presença de Deus, se rebelar-se contra Deus, não manter mais a posição que estava dentro da aliança com Deus. Haja vista que você percebe aí o tanto de transtorno que houve para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Então essa palavra também ela tem a aplicação nesse contexto judaico. Terceiro, na igreja primitiva, a preocupação dos principais líderes, que são os apóstolos, os presbíteros, pastores, constituídos por Deus, os bispos daquela época, também tinham essa preocupação e dos crentes que estavam em uma posição mantida por Cristo Jesus, de desertar, de se afastar, de se rebeliar, de sair dessa posição em relação à perseguição, porque a igreja ela enfrentava a perseguição e a tentação de retornar às práticas pagãs em relação ao contexto de muita propagação de ensinos como dos nestorianos, gnósticos, apolinarianismo, dentre uma série de correntes que se colocavam em oposição ao nascimento de Cristo, à deidade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo, a própria palavra dos apóstolos, enfim. Ou mesmo esses cristãos voltassem ao judaísmo, ao cumprimento da lei. Para que você tenha uma noção clara, aqui deixa eu gastar um tempinho com você nessa parte da igreja primitiva. A igreja primitiva ela enfrentou muitas oposições doutrinárias, principalmente em relação aos ataques dos judaizantes, do próprio povo e da sociedade que estava debaixo do Império Romano. Para você ter uma ideia, houve 10 perseguições terríveis dentro do contexto cultural, social, político, religioso, apostólico, dos discípulos, da igreja primitiva, que só houve uma forma branda de perseguição e ataques com Constantino, lá para o século V depois de Cristo. Então, após a ascensão de Cristo aos céus e a vinda do Espírito Santo, a igreja começou a pregar o evangelho, a igreja começou a crescer, se desenvolver e tinha uma ideia de que somente Senhor e Salvador era César. E aí vem a igreja dizendo que há um Senhor dos senhores e um Salvador dos salvadores, que é Cristo Jesus. E além de confrontar
essa potestade, esses principados malignos que guiavam os césares, os imperadores, os cristãos não se dobravam às manifestações idólatras, sincréticas, cheias de misticismos daquele período específico histórico, religioso. E isso era uma afronta para aquela sociedade e também para os governantes. E a partir daí, além de contar com a perseguição ferrenha dos judaizantes. Então, isso provocou uma tensão muito forte em meio aos cristãos, a ponto de alguns chegarem a desertar da fé, abandonarem a fé, de saírem da fé. Outros romperam com o cristianismo porque foram sequestrados a sua mente pelas filosofias e vãs sutilezas dos homens que eram tão hábeis na argumentação a ponto de trazerem ensinamentos e pregações com afirmativas de que Jesus não era Deus, dentre outros elementos, através de uma série de correntes heréticas que provocaram perturbação no ambiente cristão. E muitos declinaram da fé e da posição que mantinham em Cristo. Outros desertaram da fé para não passarem pelo martírio, nem perder suas posses ou bens materiais. Então a preocupação da igreja primitiva era estabelecer, de fato, uma palavra encorajadora, firme, pastoral aos crentes daquela época, para que eles não viessem a desertar do caminho da fé. E isso você percebe desde a época apostólica até os dias de hoje. Pessoas que mantiveram-se em uma posição em Cristo quando eram fiéis, leais ao Senhor, a sua aliança, a sua palavra, e por alguma situação, que a gente vai explicar daqui um pouco, elas declinaram da sua posição, abandonando a fé, desertando do caminho do Senhor, caminhando contrário à verdade revelada de Cristo e tão somente caíram da graça e da fé. E, portanto, não são possíveis de serem renovadas na fé. Por quê? Porque elas calcaram, ultrajaram, passaram por cima de elementos da palavra de Deus que jamais poderia acontecer por dar ouvidos àquilo que não deveriam dar ouvidos. Então, esse é um alerta importante para nós. Então, dentro do contexto cultural histórico, você tem isso. Você também tem um outro elemento aqui que eu coloquei, que o termo apostasia, ele vai ressaltar essa gravidade, porque é um ato gravíssimo, onde o indivíduo abandona a fé em Cristo e, portanto, ele está violando a lealdade a Deus. Então, a apostasia, ela é uma questão muito séria. E como é que a apostasia se desdobra? Como é que ela ocorre? Quais são os fatores preponderantes que vêm a apostasia? As escrituras sagradas, elas vão apontar. Primeiro, ela vem por indivíduos que passam a obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Isso aqui é muito sério. É muito sério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O texto vai falar: ora, o Espírito afirma expressamente. Espírito com letra E maiúsculo. Se isso está escrito na sua Bíblia, é o Espírito Santo que está revelando ao apóstolo Paulo que vai acontecer algo nos últimos tempos. O que vai acontecer nos últimos tempos? Essa palavra, a Paulo,
ela foi manifestada por volta do ano 65, dentro do contexto do imperador Nero. O texto fala: alguns apostatarão da fé. Alguns, plural, então você tem a manifestação de uma boa parcela da igreja que vai declinar da sua posição em Cristo. Eles eram mantidos em uma posição gloriosa, majestosa, através da pessoa de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo que as justificou, que as reconciliou perante a Deus, porém elas vão apostatar da fé. O texto fala: alguns apostatarão da fé. A gente vai ver a importância e a força desse verbo apostatar. E aí ele fala qual é a razão desses indivíduos apostar: por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, são pessoas que estão deixando-se levar por correntes de principados e potestades, de ações malignas, de demônios que estão tendo acesso a pessoas, e essas pessoas estão se colocando em oposição a Deus, a sua palavra e a sua verdade, e por dar ouvido a esses enganos, esses indivíduos se afastarão da presença de Cristo. Vamos ver a força desse verbo. A força desse verbo é o seguinte, ó, o texto fala claramente: alguns apostatarão. A palavra apostatarão, esse verbo, apostesontai, que você está vendo aqui, ó, apostesontai, vem do verbo apisteme. E esse verbo, apisteme, é afastar, repelir, abster-se, abandonar, fugir da fé e evitar a fé. Então, esses conceitos teológicos e bíblicos, eles estão apontando que esses indivíduos, conforme 1 Timóteo 4:1, que vão apostatar da fé, são todos aqueles que repelem a fé, que não querem mais caminhar na fé, que vão se abster da fé, que não têm mais interesse com a verdade de Deus e vão cada vez mais se aprofundar em coisas terríveis. Você tem também um outro desdobramento da apostasia, que é por um coração perverso de incredulidade. Isso também está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. O que é um perverso coração? É um coração malvado, ruim, malignizado, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade aqui tem a ver com um verbo no grego de descrença, de falta de fé, de infidelidade. A palavra fé no original é pistel, que vem de pistes. E aqui a palavra incredulidade é apistia. E a apistia é uma descrença, falta de fé, infidelidade com a palavra de Deus. Mas a incredulidade, ela nasce por uma razão, porque o coração do indivíduo é perverso. O texto fala isso anteriormente. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então a perversão faz morada naquele coração e aquele coração se torna infiel a Deus, sem crer em Deus. Olha só, é um coração extremamente ruim, malignizado, malvado, em que esse indivíduo ele acaba se afastando do Deus vivo, porque o texto fala isso. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E aí vem a palavra ou o verbo afastar. E esse verbo afastar, ele é importante também.
ele vem da mesma palavra que nós nos referimos anteriormente. Vem do verbo absteme. A palavra afastar, ou vos afaste, do versículo 12, é apostenai. E apostenai também traz a ideia de alguém que se afastou, que se absteve, enfim, aquilo que nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Saiu, desertou, se rebelou. Você tem também um outro desdobramento da apostasia por práticas de injustiça. Aqui o negócio também só vai afundando cada vez mais. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19, o texto bíblico, 2 Timóteo 2,19, o texto bíblico fala assim, ó, deixa eu colocar aqui a tela maior. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, a apostasia, ela também decorre, ela tem um desdobramento quando o indivíduo ele não se afasta da injustiça. O que é a injustiça? A injustiça é todo aquele que comete uma violação ao padrão que Deus estabeleceu. A injustiça é isso. É você violar, você se afastar, você ir contra, você se rebelar contra um padrão que Deus estabeleceu, que é a sua verdade. Então, se o indivíduo não se apartar da injustiça, o que acontece? Cada vez mais esse indivíduo vai se afastando da verdade de Deus, do seu padrão que Deus estabeleceu, e ele vai praticando atos de injustiça, de iniquidade, de transgressão, de questões que desagradam a Deus deliberadamente. A palavra injustiça no grego é a palavra adikia, que é uma violação do padrão de Deus. Deus não chamou ninguém para ser praticantes de atos de injustiça. E aí vem o verbo, novamente, apartar-se, porque o 2 Timóteo 2,19 deixa claro isso, apartar-se. Percebe? Da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, quem tem o nome do Senhor, que carrega esse nome, não pode estar deliberadamente praticando atos de injustiça. E a palavra aposteto vem também do verbo absteme. Olha que interessante. Nós temos 3 textos bíblicos, 1 Timóteo 4,1, Hebreus 3,12 e 2 Timóteo 2,19, que trata da palavra apostasia de forma que, se o indivíduo estar dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios, tendo um coração perverso de incredulidade e não se apartando da injustiça, esse indivíduo ele está de fato em apostasia. Esse indivíduo ele acaba desertando-se da verdade de Cristo, da presença de Cristo, das bênçãos de Deus Pai, da presença do Espírito Santo, e acaba cometendo toda sorte de atos contrários à vontade da palavra de Deus. Esse indivíduo, ele acaba apostatando da fé. Interessante isso. E esse verbo absteme, como a gente disse anteriormente, e agora entrando com mais robustez, a ideia transmitida é afastar-se, retirar-se, remover, desertar, cair, ficar longe, repelir, tomar uma posição longe de, deixar ou abster-me de. Tudo isso tem a ver com a pessoa de Cristo, de Deus, do Espírito.
Então, quando nós estamos falando da apostasia, ela não tem nada a ver com aquele cristão que desviou da fé, que deu uma demanda aí da fé. Esse crente que desviou da fé, ele ainda tem oportunidade de se arrepender do seu pecado e ser perdoado por Cristo e acertar o seu caminho através da palavra de Deus. Nós estamos falando de apostasia e não de gente desviada. Nós estamos falando de gente que deliberadamente afastou-se de Deus por causa de ensinos de demônios, por espíritos enganadores, por um perverso coração de incredulidade e porque esse indivíduo não larga atos de injustiça. Esse indivíduo, ele caiu da graça de Deus. Esse indivíduo, ele não quer caminhar de acordo com a vontade de Deus. É uma ruptura do indivíduo. E isso tem que ficar muito claro no seu coração, no meu coração. Tá certo? Avançando um pouco com você, o significado é principalmente fazer com que alguém se afaste de um ponto de referência. Quem é o nosso ponto de referência? Cristo. E o diabo, os anjos malignos, eles vão querer que a igreja saia desse ponto de referência que é Cristo. Então, o diabo, ele vai usar pessoas, os demônios, vai usar pessoas realmente para que muita gente possa remover-se da fé, ficar longe de Cristo, tomar uma posição de ruptura claramente contra Cristo. Nós estamos falando de apostasia, não de desviado da fé. Apostasia, tá certo? E aí, essa referência, ela ainda fala, pode se referir a uma partida física, uma retirada de uma posição ou crença, um afastamento da fé ou da verdade. No Novo Testamento, ela traz o significado com uma questão espiritual, que tem a ver com a fé, com a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Então não é que a pessoa deu um rolezinho lá no mundo e depois se arrependeu. Não é isso não que nós estamos falando. Nós estamos falando de apostasia. É algo concreto em que a pessoa vai sendo cercada, mas ela mesmo também vai dando lugar para esses ensinos malignizados, vai tendo um coração perverso, não vai se afastando da injustiça e ela vai sendo dilacerada a ponto dela chegar um dia, afastar-se de vez, romper com o cristianismo e viver deliberadamente no pecado. Esse indivíduo não tem perdão, para vocês terem uma ideia. Então, no contexto cultural histórico também, do mundo greco-romano, esse conceito de absteme, tá? É um conceito de partida, retirada, incluindo cenários militares, políticos e religiosos. O termo carrega peso significativo no Novo Testamento, onde frequentemente descreve um afastamento de Deus ou da verdade do Evangelho. Isso reflete a preocupação da comunidade cristã primitiva em manter-se a pureza doutrinária, a fidelidade em meio às pressões externas e os desafios internos. Deixa eu pensar aqui um pouco com você sobre esse termo. Então, isso já estava ocorrendo na igreja primitiva. Com o passar do tempo, isso foi potencializando cada vez mais. E nós chegamos agora no século XXI de forma muito clara, aonde a apostasia está escancarada. Nós temos acesso pelo YouTube, pois o mundo se globalizou. As pessoas hoje têm acesso a diversos tipos de manifestações culturais, pois, conforme a Constituição da nossa República, as pessoas são livres para expor o que pensam, produzir literaturas, manifestações, pensamentos, escritos. Se nós não tivermos cuidado com a nossa fé,
se nós não formos bereanos, se nós não mantermos firme a nossa posição em Cristo Jesus, o indivíduo pode ser engolido por pseudos ensinamentos. Pseudo significa falso. Falsos ensinamentos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e a manifestações de ensinos de demônios. Muita gente não quer se afastar da injustiça. Você tem várias pessoas vivendo deliberadamente em práticas de injustiça, e aquele que confessa o nome de Cristo ou que carrega o nome de Cristo não faz parte da vida de um cristão atos de injustiça. Se esse cristão está em atos de injustiça, esse indivíduo, ele apostatou da fé. O texto é muito claro. E se há um indivíduo que não toma cuidado e o seu coração torna-se perverso, a incredulidade vai tomar conta e vai afastá-lo do Deus vivo. Então você tem textos específicos que a igreja primitiva ela passou na Idade Média, na Idade Moderna e hoje na Idade Contemporânea, século XXI, onde nós estamos vendo um evangelho progressista, com correntes liberais tomando conta cada vez mais, com doutrinas confusas, enganosas, que cada vez mais estão encontrando adeptos. O texto bíblico fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregarão-se às fábulas. Nós já chegamos nesse tempo aonde a verdade, por muitos pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, por discípulos de Cristo, por membros do corpo de Cristo, estão pregando a verdade, muita gente está rechaçando a verdade. Tem uma ala da igreja cristã que rechaça a palavra de Deus. Hoje você tem visto uma série de igrejas emergentes que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São doutrinas esquisitas, estranhas, perturbadoras, que têm provocado muita confusão. Então, quando o Espírito Santo de Deus alertou o apóstolo Paulo, através dessa temática chamada apostasia, nós precisamos levar a sério, porque nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus tem que fazer a vontade de Deus, tem que permanecer aliançado em Cristo Jesus, manter-se na posição em que Cristo o colocou. Então isso é muito sério. Em Cristo Jesus não há o politicamente correto, essa filosofia ou esse sofisma social que hoje é concreto dentro da sociedade. O Senhor tem uma palavra, o Senhor tem um apacento, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem uma vontade, o Senhor tem uma orientação concreta para o seu povo, para aqueles que pertencem ao seu reino. E todos aqueles que pertencem ao seu reino jamais declinarão da sua vontade e do seu querer. Só declina da vontade de Deus, do querer de Deus, porque permite demônios terem acesso, permitem a incredulidade tomar conta do coração, permitem serem propagadores da injustiça. E por isso, esses indivíduos eles vão se afastando, se abstendo, rompendo, desertando, largando, saindo da presença de Cristo e se virando contra Deus. Vamos avançar um pouquinho o que nós estamos abordando. Ainda dentro disso, você tem aqueles que caíram após terem experimentado a graça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4 a 8, ele é um texto extremamente seríssimo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo um filho de Deus, e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil, para que aqueles por quem é também cultivada recebam a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, dentro desse contexto de Hebreus capítulo 6, entre os versículos 4 a 8, tem algumas coisas importantes. Primeiro, todos aqueles que foram iluminados por Cristo Jesus, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Porque eles estão colocando Cristo novamente, expondo ele à vergonha. A palavra cair aqui é parapípeto, que traz a ideia de alguém que abandonou, caiu fora ou desertou. Então, não há possibilidade de arrependimento para esses indivíduos que, de uma forma, chutaram as coisas espirituais de Cristo. Olha que interessante isso. O verbo aí, caíram, como eu disse, paraptel, tá? Ou parapípeto, né? Porque vem disso. É impossível outra vez renová-los. O verbo traz essa ideia. Afastar, desviar, virar de lado, me afasto, retrocedo. Então, dentro desse contexto específico, você tem descrentes tornando-se ímpios mais uma vez. Então, é impossível fazer com que esses indivíduos aí possam receber perdão e recomeçar. O Novo Testamento, através dessa palavra parapípeto, descreve o ato de cair ou desviar de um caminho, particularmente em um sentido espiritual ou moral. Implica um afastamento deliberado, consciente de uma posição ou crença previamente mantida, e no Novo Testamento é frequentemente associado à apostasia ou afastamento significativo da fé. Então, esse indivíduo que provou todas as coisas celestiais que Cristo deu a ele, que Deus Pai conferiu a ele, ele caiu, não há possibilidade de arrependimento. O texto começa no versículo 4, é impossível. E no versículo 6, depois da palavra e caíram, ele fala, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então a gente destaca essas duas palavras, é impossível no versículo 4 e é impossível no versículo 6. Esse indivíduo ele se tornou um solo estéril. Ele abandonou a Cristo, ele rejeitou a verdade de Deus e, portanto, ele expõe a vergonha, né, tudo aquilo que tem a ver com a fé. É muito sério essa questão. Então, quais são as ações que levam à apostasia em seu estado pleno posteriormente? A gente viu como ocorre a apostasia perante os textos bíblicos. E quais são essas ações? Vamos lá ver. Relacionamento com o mundo. O relacionamento com o mundo nada mais é do que você ter uma intimidade com o mundo. Você tem que ter intimidade com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo e não com o mundo. A palavra de Deus fala que nós fomos arrancados do mundo, desse mundo perverso. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, fala que o Senhor Jesus Cristo nos arrancou desse mundo perverso. Então, quem mantém-se em relacionamento com o mundo, intimidade com o mundo, está caminhando para a apostasia. Olha que interessante, 1 João, capítulo 2, versículo de número 15 a 17.
não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência, né, ou o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, quem tem desdobramento com o mundo, tem relação com o mundo, tem intimidade com o mundo, torna-se inimigo de Deus. Torna-se um homem ou uma mulher que está à beira da apostasia, porque o mundo cada vez mais vai sugando o homem ou a mulher para os desejos da carne, para os desejos dos olhos e para a soberba da vida, ou as ostentações que a vida pode promover. Romanos 12, 2 também fala de um texto que ele é conhecido, e esse texto diz assim, ó, Romanos 12, versículo de número 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus que estão em Cristo, que estão mantidos em uma posição que Cristo os conferiu, que Deus Pai, pela sua misericórdia e graça, os conferiu, esse indivíduo ele não pode se conformar com o presente século. O que é uma pessoa que se conforma com o presente século? É alguém que permite ser moldado pelo mundo. É essa a ideia da palavra conformes. A palavra conformes traz essa ideia de alguém que se modela, que assume a forma do mundo presente. E o texto bíblico, ele vem numa adversativa, e não vos conformeis com este século, ou seja, não se modele, não assuma a forma desse século, desse aion presente. Aion é século, desse mundo presente. Por quê? Porque esse mundo presente é mau. Ele só suga, ele só leva para caminhos que são contrários a Deus. O mundo, ele é no maligno. Depois você pode ler 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. Então o maligno ele vai utilizar todo o sistema do mundo para provocar algumas questões que vão escravizar as pessoas. Então o apóstolo Paulo, falando aos irmãos lá de Roma, só para você ter ideia, lá por volta do ano 57, para que eles não viessem a se modelar por aquele presente momento onde o mundo ditava a vida. E aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você que está em Cristo, você não deve ter intimidade com o mundo, relacionamento com o mundo, você não deve se modelar ou assumir a forma do mundo, os ditames do mundo, os conceitos do mundo, as filosofias do mundo, os comportamentos e os hábitos do mundo, mas você deve se transformar pela renovação da sua mente através da palavra de Deus, através do ensino do Espírito de Deus, da verdade de Cristo, que vai te conduzir a experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É isso que vai manifestar graça de Deus, nas quais a pessoa vai suportar. Mas se ela tiver um relacionamento com Deus e deixar-se modelar pelo mundo, pelos desejos do mundo, pelos desejos da carne, pela soberba da vida, pela ostentação dos prazeres da vida, pelas filosofias desse mundo, ele vai estar correndo um risco eminentemente de apostatar da fé. Mateus, capítulo 24, no versículo 12, o texto bíblico diz assim, ó: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então,
o amor se esfria por acúmulo de iniquidade. A palavra iniquidade, em Mateus 24:12, é viver sem a lei de Deus, anomistas. A, contrário, nomos, lei. Então a pessoa, ela tem um relacionamento com o mundo, então ela não quer viver segundo o padrão que Deus estabeleceu, a sua verdade, os seus valores. Então ele rompe com o padrão de Deus e passa a viver uma vida sem a lei de Deus. E aí vai dar ruim. Segundo, relacionamento com aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Você tem uma série de pessoas que estão, nos tempos atuais, ultrapassando a doutrina de Cristo. Tem uma série aí de coisas bem estranhas. O pastor Paulo Romero, lá pela década do ano de 93, ele escreveu um livro chamado Supercrentes, como um apologeta para desconstruir uma série de pessoas ultrapassando a doutrina de Cristo. Esse livro do pastor Paulo Romero foi um livro abençoador, libertador. Talvez você encontre em PDF, eu não sei se esse livro ainda está sendo editado, deveria ser editado novamente, para combater as novas heresias que estão surgindo nos tempos atuais. Mas quem ultrapassa toda a doutrina de Cristo, você não deve recebê-lo, nem andar junto com ele. 2 João, versículos 7 a 11, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessaram Jesus Cristo vindo em carne. Lembra que a gente falou daqueles homens que saíram propagando que Jesus não era Deus, atacavam a sua deidade? Quando nós estamos falando de deidade, nós estamos falando da sua natureza humana e da sua natureza divina. E essas duas naturezas, elas estão em Cristo Jesus. E essa natureza de Cristo, ela era atacada deliberadamente pelas correntes gnósticas, nestorianas, apolinaristas e tantas outras aí. Eu vou fazer um vídeo aí sobre essas correntes em breve, para você ter uma ideia. São várias correntes teológicas, de vários expoentes naquele período de tempo. E é importante você saber disso. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O enganador e o anticristo, que é contrário a Cristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, João, o apóstolo de Cristo, ele está exortando a igreja a tomar cuidado, a cautelar desses caras aí que não confessam Jesus Cristo vindo em carne, pois são enganadores, são anticristo. Senão vocês vão perder o galardão de vocês. Qual é o galardão? A entrada no novo céu e na nova terra. Esse é o maior galardão que um crente que está na posição com Cristo tem. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Como é que eu identifico uma pessoa na nossa sociedade que ela é contrária à palavra de Deus? Quando ela ultrapassa a doutrina de Cristo, claramente não tem Deus, não permanece em Deus. Porque todo que permanece em Deus traz a doutrina de Cristo, traz a doutrina de Deus, tem Deus, vela pela palavra, pela verdade de Deus. Você já reparou quantos auditórios estão ouvindo o que ultrapassa a doutrina de Cristo? Quantas heresias têm surgido nos tempos atuais? Você já viu gente criando parede preta, tambor, uma série de elementos, não estão nem aí com doutrina, são mercadejadores da fé, querem ficar bem com a sociedade, querem ficar bem, querem fazer o politicamente correto, e aí no meio da igreja as pessoas não estão tendo conhecimento da palavra, não estão estudando a palavra, estão sendo manipuladas por gente que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que tem igreja preta? Você tem dentro de um contexto das igrejas alguma performance assim? Sendo Cristo luz? Sendo Cristo a esperança? Sendo Cristo o que manifesta iluminação aos corações? Gente, vamos parar de ser tontos, burros. Desculpa falar burro, mas quem ultrapassa a doutrina de Cristo
não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem permanece na doutrina de Cristo é porque não apostatou da fé. É porque se mantém firme dentro da posição que Deus o colocou. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de quem? Do Pai ou do Filho, não recebais em casa e nem lhes deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, você tem no período de hoje pessoas com relacionamento com aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Nós não devemos dar boas-vindas a quem traz esse tipo de ação. Judas, na sua epístola, quando ele escreveu por volta aí do ano 70, 80, por volta aí do imperador Vespasiano, ele fala no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos aí uma série de pessoas que são, de fato, libertinos e que desprezam a graça de nosso Deus, negam o nosso único soberano Senhor e ultrapassam os limites. Então nós temos que tomar cuidado. Quem tem relacionamento com esses que ultrapassam a doutrina de Cristo, eminentemente estão no perigo de apostatar da fé. Relacionamentos com os falsos mestres. A gente citou 2 Timóteo 4, versículo 3 a 4. Pessoas que vão se cercar de mestres, querendo ouvir o que os seus ouvidos querem. Então vão rejeitar a pura verdade para seguir a fábulas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1 a 3, o texto bíblico fala, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, referindo-se lá no Antigo Testamento, assim também haverá entre vós falsos mestres dentro da igreja, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. O que é uma heresia destruidora? É discórdias, é enganos. Essas discórdias e enganos vão provocar destruição da igreja. Quantas igrejas estão passando por esses problemas? Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Tem absurdos de indivíduos que hoje negam Cristo, que Cristo não existiu, que Cristo é uma fábula inventada pelos apóstolos para manter a fé, para manter aí o espiritual. Paulo ele fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É só ter um pouquinho de juízo. O texto fala, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então a destruição vem para esses indivíduos. Todos os falsos mestres são homens que já apostaram da fé. Não tem para eles perdão de pecados. Apostataram da fé. E esses que apostataram da fé, já era, game over. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos quem? Muitos das igrejas vão seguir práticas libertinas. Por quê? Porque querem viver carnalmente. Não querem viver segundo o padrão e a verdade de Deus. E por causa deles quem? Desses falsos mestres. Será infamado o caminho da verdade. O que é infamado? O caminho da verdade, o evangelho de Cristo vai ser blasfemado. A palavra infamado no original é blasfêmio. E a palavra blasfêmio traz essa ideia de que o caminho do Senhor vai ser blasfemado pelas pessoas, por causa dos falsos mestres. E uma série de pessoas vão ser levadas a isso. Então, quem tem relacionamento com os falsos mestres vai apostatar da fé, porque o falso mestre já apostatou da fé. É alguém caído, não tem perdão de pecado para alguém que é falso mestre. E aí o caminho da verdade vai ser blasfemado, conforme o versículo 2. Para a gente fechar, o versículo 3. Também, movidos por avareza nada mais é do que cobiça por dinheiro. Alguém que vai querer tirar vantagem de outrem
e vai fazer comércio da fé, já nos tempos apostólicos. Segunda Pedro, ela foi escrita por volta do ano 66 a 68, onde o imperador Nero era o imperador romano na época. Pedro já estava alertando a igreja naquele ano. Já havia comércio da fé de homens malignizados, perturbadores da fé, fazendo comércio dos crentes. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? É uma palavra inventada, fabricada, que não é revelada por Deus, é moldada à vontade desses homens caídos. Já parou para ver nos dias de hoje o tanto que tem de falsa profecia, coisas inventadas para fabricar esperança em corações, e hoje se vende profecia? Se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então esses que apostataram da fé, como os falsos mestres, eles estão fazendo aí uma avalanche de desdobramentos horrorosos, e muita gente vai seguir as práticas libertinas deles. O que o povo de Deus tem que fazer? Sair fora dessa situação, porque senão vai cair no engodo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5, também tem um alerta. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. O que é uma pessoa enfatuada? É uma pessoa arrogante. Pessoas arrogantes, elas não concordam com as palavras de Cristo e com o ensino da piedade. Elas querem seguir os seus próprios ensinamentos. São pessoas arrogantes e elas já estão atuando. São pessoas que caíram da fé, que apostataram da fé, que não caminham com Cristo. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. São homens que abandonaram a verdade, não querem caminhar com a verdade e, portanto, nós não podemos ter relacionamento com falsos mestres. Caso contrário, leva à apostasia. Relacionamento com as obras da carne, mentira, rejeição à verdade, amantes da injustiça. Todos aqueles que têm práticas com as obras da carne, numa série de ocorrências deliberadas, também eminentemente corre o risco de apostatar da fé. Porque as obras da carne levam para a perdição, levam ao afastamento para uma vida com Cristo. Então, mentira, rejeição à verdade, amantes da injustiça. A gente chegou já a ler 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Tessalonicenses 2, do 7 a 12, Romanos 1, 18. São pessoas que de verdade querem caminhar fora do padrão de Deus. E a carne, ela leva para fora da vontade de Deus. Romanos 1, 18, ó, para você ter uma ideia de como esse texto ele é fortíssimo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, quem tem relacionamento com as obras da carne, mentira, rejeição à verdade e amantes da injustiça, atrai para si a ira de Deus. Por quê? Porque esses que estão na prática das obras da carne não prevalecem na verdade de Deus, na direção de Deus, no padrão estabelecido de Deus. E, portanto, estão correndo risco iminentemente de apostatarem da fé. Gravíssimo. Relacionamento com a carne do que com o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22, o texto bíblico também é um alerta. O texto bíblico fala o
seguinte: abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, quando eu tenho um relacionamento com a carne do que com o Espírito de Deus, o que acontece? E eu só procuro toda forma de mal, eu também estou correndo o risco eminentemente de apostatar da fé. O texto bíblico fala, abstende, é um mandamento. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, entre os versículos 12 até o versículo de número 22, você tem um número de imperativos que Paulo escreve à igreja de Tessalônica para que ela pratique. E o versículo 22 é um mandamento para quem caminha com o Senhor. E qual é o mandamento? Abster-se de toda forma de mal. E a carne, ela leva as pessoas para o mal. Então a gente não pode ter relacionamento com a carne. A gente tem que se inclinar para o Espírito. E essa tarefa de se inclinar para o Espírito é uma tarefa que nós precisamos ser dependentes de Cristo. Caso contrário, a pessoa, nesse relacionamento com a carne, seja uma constância em deliberação, vai chegar um momento que descamba. E aí, para apostatar da fé, é questão de tempo. Relacionamentos com o pecado contumazmente. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Esse texto também ele é extremamente seríssimo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, quem tem um relacionamento com o pecado de forma deliberada, costumaz, não se arrepende, não está nem aí, esse indivíduo ele está correndo um grande risco. Por quê? Porque lá no versículo 29, o texto fala: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual o sangue foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, calcar os pés é aquele que despreza, trata com negligência aquilo que Cristo fez pela vida dele. Profanar tem a ideia de tratar o sangue de Cristo como sendo algo comum e não diferente de outro sangue, porque o sangue de Cristo é diferente de outro sangue. É um sangue de alguém que não tem pecado. E terceiro, ultrajar o Espírito da graça. Ultrajar traz a ideia de alguém que despreza, que faz escárnio, que ofende, que trata de forma inadequadamente o Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? O Espírito Santo de Deus. Então esse indivíduo que está nesse relacionamento com o pecado de forma contumaz, deliberadamente, não tem mais para ele oportunidade do que? De perdão dos pecados. Por quê? Porque ele calcou os pés do Filho de Deus, ele profanou o sangue da aliança com o qual ele foi santificado e ele ultrajou o Espírito Santo, o Espírito da graça. Olha que doideira, que esse indivíduo, se ele tiver assim, a apostasia é também o caminho. Estas e outras ações são gradualmente e quando perceber é tarde demais. Então esse indivíduo que encontra-se dentro desse contexto que nós estamos falando, relacionamento com o mundo, relacionamento com aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo, relacionamento com falsos mestres, relacionamento com as obras da carne, a mentira, a rejeição à verdade, amantes da injustiça, relacionamento com a carne do que com o Espírito de Deus, relacionamento com o pecado de forma contumaz, esse indivíduo corre o risco de apostatar da fé iminentemente. A apostasia pode ser causada, além desses relacionamentos, em razão de falta de conhecimento bíblico. Hoje nós temos visto muitos indivíduos que são negligentes com a palavra de Deus e de Cristo, com a falta de relacionamento com o Santo Trino Deus, ou seja, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os indivíduos são omissos a terem um relacionamento íntimo com Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo.
São pessoas influenciadas diretamente pelas expressões culturais da vida social. Então os indivíduos vão se afastando cada vez mais da fé, vão sofrendo influências da cultura, do mundo, né? De familiares que muitas vezes são negligentes com Cristo, por pessoas que são intelectuais, que não estão nem aí com a fé, que atacam a fé, vão sendo instruídas, são atraídas pelos desejos e prazeres desse mundo presente. Então, as expressões culturais desse mundo presente são guerra contra os filhos de Deus. E se os filhos de Deus abrem mão de lutarem contra essas expressões culturais, sociais, acabam, com o passar do tempo, apostatando da fé, desertando da fé, rompendo com a fé, saindo da posição que Cristo os deu. Sofrem ataques espirituais, têm crises de fé, decepções profundas ou sofrimento. Ou seja, são indivíduos que não procuram em Deus se levantar, mas canalizar a outrem suas insatisfações. O que eu quero dizer com isso? Que colocam culpa sempre em A, B e C, mas não comparam para pensar na sua própria vida. Então, sofrem ataque espiritual, o que você tem que fazer? Depender de Deus, se revestir da armadura de Deus. Tem crise de fé? Vai se alimentar da fé, vai procurar colocar a sua vida perante a palavra de Deus, para que essas crises elas não ocorram. Quando nós estamos falando de crise de fé, é dúvida de fé, é dúvida, é incredulidade. Alguns chegam até decepções profundas, ou seja, tem decepções com a instituição. O que Cristo tem a ver com as instituições? Por mais que as instituições elas devem viver num padrão de santidade, mas há a possibilidade de muitas instituições, denominações não viverem segundo o padrão de Deus. Meu filho, você tem que estar firmado em Cristo e não na denominação, e não na instituição. Porque instituições e denominações têm apontamentos falíveis, mas Cristo não. Ou até mesmo o sofrimento pode ser palco da pessoa querer largar a Cristo, abandonar a Cristo. Sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Então o sofrimento faz parte da vida cristã em razão da gente viver um novo estilo de vida, viver o reino de Deus, a vontade de Deus, novos valores, novos comportamentos, novas atitudes. Está debaixo de um novo senhorio, não senhorio do mundo, não senhorio da carne, não senhorio do diabo, não é mais escravo dessas coisas. E aí as pessoas, elas não estão firmadas na fé e acabam se envolvendo e acabam canalizando seus dilemas, suas insatisfações e acabam desertando da fé. Então isso tem que ser levado em consideração. O que vai fazer uma pessoa não apostatar da fé é a maneira com que ela reage a tudo aquilo que é expressivo e danoso e que vem de forma brutal tentar corromper. A gente tem que lutar contra isso. Teologicamente, nós temos falsos líderes se apresentando com uma nova roupagem, né? Então vão apresentar uma salvação sem renúncia, uma graça divina sem valor, desprezarão o arrependimento, e aí vão desprezar a separação da imoralidade. Alguns vão chegar a falar: a pregação de fulano ciclano é só moral. Então, não querem se apartar da imoralidade. A pregação, querendo ou não, ela toca em questões morais. Ela apresenta o Cristo da fé, a graça de Deus Pai, a verdade, mas ela vai tocar na imoralidade do homem para que o homem possa largar a imoralidade e viver novos tempos, tempos de refrigério. Falsos líderes vão fazer com que as pessoas não tenham lealdade com Deus, não queiram seguir os seus padrões. Então, falsos líderes apresentarão uma salvação sem renúncia alguma, uma graça divina sem valor, desprezando o arrependimento, separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. Teologicamente, isso tem acontecido no século XXI. Então, nós temos uma apostasia espiritual e uma apostasia moral.
Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. Isso está acontecendo. Então isso não tem nada a ver com o evangelho da cruz, não tem renúncia de pecados, não tem prioridade pelo reino de Deus. Teologicamente, eu peguei essa frase de uma Bíblia que eu tenho, que eu comprei há muitos anos atrás, a Bíblia Pentecostal da CPAD, das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. E lá na página 1856 a 1857, eu faço essa citação. Em determinado momento da história da igreja, a rebelião contra Deus e a sua palavra assumirá proporções espantosas. No dia do Senhor, cairá a ira de Deus contra os que rejeitaram a sua verdade. Esse texto aqui, ele é tão forte. O estudioso da CPAD que trouxe essa nota, eu achei ela importante trazer para vocês. Porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, entre os versículos 2 e 9, diz o seguinte. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 a 9. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de um parto, a que está para dar à luz, e nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, e não filhos do dia. E filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Que está em Cristo. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes dos dias de hoje precisam se revestir da fé, do amor, da esperança, porque nós não fomos destinados para a ira, mas sim para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma série de pessoas que rejeitam a esperança, a fé, a salvação, o amor de Deus, e, portanto, vão apostatar da fé. A apostasia teológica, ou seja, a rejeição à palavra de Deus, a gente viu em 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4, versículo 3, em detrimento a 2 Timóteo 3,16 e Mateus 6,33. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a habilitação à justiça. Mateus 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quem vive 2 Timóteo 3,16 e Mateus 6,33 está ancorado na palavra de Deus. Mas quem vive contrário a 2 Timóteo 3,16, dizendo que a palavra de Deus não é inspirada e que a palavra de Deus não deve ser buscada, é alguém que está caminhando em ensinos enganadores de espíritos de demônios. É alguém que está se aproximando de falsos mestres que estão conduzindo a fábulas. Segundo, também nós temos indivíduos andando em apostasia moral, isto é, aqueles que deixam de permanecer em Cristo e voltam a ser escravos do pecado e da imoralidade. 2 Pedro, capítulo 2, esse é o último texto que nós vamos ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 20 a 22, diz assim:
Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar ou se envolver de novo e são vencidos, tornou seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, ou seja, o caminho de Cristo, o caminho de Deus, o caminho da salvação, do que após conhecê-lo, volveram-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, são indivíduos que apostataram da fé. Conforme Colossenses 2, versículos 6 a 8, nós temos que estar firmado em Cristo Jesus. Firmado em um alicerce, enraizado em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 13 a 21, em santificação. Em detrimento a estar firmados na edificação em Cristo, firmados, radicados em Cristo, em santificação, a apostasia moral anda ao contrário. Ela não permanece em Cristo e esses indivíduos voltam a ser escravos do pecado. Então a apostasia é o auge do pecado, vai muito mais além, representando realmente uma profunda ruptura com a fé em Cristo e com a verdade divina. Aqueles que se afastam de Cristo após receber a sua graça. Negam e abandonam a fé, é uma rebelião contra Deus mediante a sua graça, através do seu Filho Jesus Cristo. É um afastamento definitivo dos caminhos de Deus e de Cristo. São homens e mulheres que acabam apagando e suprimindo o Espírito de Deus. E esta deserção é frequentemente influenciada por heresias, como o relativismo e o pluralismo social. A apostasia é um evento inevitável em meio à fé. Vai se configurar realmente no abandono à fé de uma forma consciente, visto pela Bíblia, como a gente viu. E esse evento ele precede a manifestação do anticristo e do falso profeta. E qual é o desdobramento para um apóstata? Conforme as Escrituras, juízo. Para esse pecado já não há possibilidade de arrependimento, conforme nós lemos, 2 Tessalonicenses 2, versículo 10 a 12, Hebreus 4, versículo 6, Hebreus 10, versículo 26 a 29 e 31, entre outros textos que a Bíblia diz. Teologicamente, a gente precisa estar alerta em relação a essas prescrições bíblicas, e aqui, de fato, eu coloco vários textos bíblicos para que você possa refletir. Mateus 24, versículo 4, 5, 11 a 13, João 15, do 1 ao 6, Atos, capítulo 11, versículo 21 a 23, Atos, capítulo 14, 21 a 22, 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 2, Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 a 23, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, capítulo 6, versículo 10 a 12, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 a 5, Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 a 3, Hebreus 3, versículo 6 a 8, 12 a 14, Hebreus 6, do 4 ao 6, Tiago, capítulo 5, do 19 a 20, 2 Pedro, capítulo 1, do 8 ao 11, 1 João, capítulo 2, versículo 23 a 25, 1 João, capítulo 3, versículo 23 a 24. Tanto em outros textos que a gente não colocou para não ser tão exaustivo, mas esses textos, eles são alertas em relação à apostasia. Esses textos são fundamentais para a nossa firmeza, conforme a gente viu. E aqui eu termino com esse texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Que nós, como cristãos, precisamos examinar diariamente a nossa vida. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já
estáis reprovados. Então a gente precisa de verdade examinar a nossa vida. O que é examinar? Avaliar se nós mesmos estamos tendo uma postura de firmeza na fé, se nós temos convicções de fé, se nós realmente abraçamos a verdade de Deus e toda a doutrina que Cristo e Deus têm revelado na sua verdade, na sua palavra. Nós precisamos nos provar diariamente. Em vez de a gente olhar para o próximo ou para as falhas de outrem, é necessário que a gente olhe para nós, para que a gente possa estar enraizado, edificado em Cristo Jesus, consolidado em Cristo e na palavra de Deus. Pois se nós não fizermos esse tipo de examinação, nós podemos correr o risco de apostatar da fé e termos problemas eternamente. Nós acabamos de fazer uma exposição, não foi tão exaustiva, penso eu. Nós gastamos um tempo significativo fundamentando nas escrituras sagradas. A base é a Bíblia Sagrada. Talvez você possa assistir essa exposição 1, 2 ou 3 vezes com os referenciais bíblicos. Eu espero que possa produzir em mim, em você, mais firmeza, mais examinação, a gente possa romper com o pecado, com a tentação, com a carne, com o mundo, com as coisas que são contrárias à vontade de Deus, e a gente possa consolidar nossa fé no rochedo da nossa salvação, que é Cristo Jesus, e permanecer na doutrina de nosso Deus e Pai e único Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o Espírito da verdade, o Espírito Santo que habita em nós, e vivendo uma fé genuína. A apostasia, ela vem antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro evento. E o segundo evento que precede a parousia de Cristo é o anticristo e o falso profeta. E isso nós vamos ver na próxima exposição. Se você tiver alguma dúvida em relação a tudo que a gente abordou, você pode entrar em contato conosco e a gente vai ter a maior honra de poder te ajudar e esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço a todos, que a paz de Cristo possa reinar de forma abundantemente em nosso coração. Um grande abraço, valeu!